Alô, queridos amigos do canal 17 da Ina Telecom, nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham pelos blogs, nós estamos novamente aqui na Máquina do Tempo. E eu parei a Máquina do Tempo em um determinado lugar que embarcou uma pessoa muito importante, que é a nossa querida doutora Ieda Mendonça Neto, professora. Várias histórias bonitas vocês vão ouvir aqui hoje. E eu gostaria de agradecê-la, a presença dela aqui, porque ela vai representar, inclusive, um político dos mais sérios que tivemos aqui na região. Um político que ele já nasceu dentro daqueles parâmetros da pessoa honesta, da pessoa produtiva, da pessoa carismática. Eu já falei para vocês quem é o João Neto de Campos. A doutora Ieda é filha dele, está conosco aqui na Máquina do Tempo. Doutora Ieda, muito obrigado a senhora estar conosco aqui, atendendo esse convite. A senhora sabe da importância de nós fazermos esse revival aqui, principalmente falando da senhora, que é claro, né? E também do senhor João Neto. Muito obrigado, viu? Quem tem que agradecer sou eu. Né? Agradecer a você por fazer esse convite, que me deixa muito orgulhosa e mais orgulhosa ainda de ouvi-lo falando do meu pai. Isso para mim é um prazer, porque a senhora sabe, eu fui repórter da Rádio Cultura há 30 e poucos anos. E eu conheci todos os políticos da agora, da atualidade, até as histórias das pessoas que eu não conhecia. Eu fiz questão, talvez Deus iria me iluminar de eu estar aqui hoje fazendo uma matéria nesse sentido. Então o senhor João Neto não precisa da gente andar muito para saber do senhor João Neto. É muito importante, deixa-me muito orgulhosa. A senhora foi para São Paulo e a senhora formou na escola. Primeiro só fez vestibular na PUC. Aí depois a senhora formou na Escola de Direito do Vale do Paraíba, São José dos Campos. Mas antes tem a história da senhora aqui em Catalão, né? A senhora se transformar para São Paulo, porque foram os irmãos da senhora todos. O senhor João Neto mandou todo mundo para São Paulo estudar. Exatamente. Mas que só o Alvin que ficou meio assim e não ficou, né? Ele chegou aí, mas depois não permaneceu. Só não é importante se eu chamasse só de Dona Você Ieda. pode tratar também de você. Muito obrigado. Eu queria que você falasse para a gente sobre, primeiramente, sua infância aqui. Como que era naquela época, o João Neto político, conceituado, e a filha do João Neto ali, Certo, né? certo. Eu sou a segunda filha mais velha do casal João Neto de Campos e Maria Isabel de Mendonça Neto. Aliás, são duas figuras marcantes e toda a população tem referência, conhece e sabe quem foi João Neto e Maria Isabel de Mendonça Neto. Claro. Minha mãe era uma figura que deu apoio ao João Neto. Meu pai sempre dizia, a Isabel, minha mãe chamava-se Maria Isabel, a Isabel era a figura de apoio político, apoio moral, apoio financeiro e apoio como esposa, muito importante. É uma sustentação muito importante. Se não tivesse, inclusive, talvez essa sintonia não seria o que foi. Exato, né? exato. Né? Aí a senhora começou a escola aqui? Sim, eu fiz até o 3º ano primário na escola. Uma parte, primeiro, segundo, foi na escola da Dona Zuzu. Certo. Depois, o 3º ano, eu fiz na Dona Yaya. Do 3º ano, já fui para São Paulo, onde, então, minha avó materna, de Lídia Mendonça, já tinha mudado. Morando aqui em Catalão, mudou-se para São Paulo, onde ela foi acompanhar os filhos que lá já se encontravam. Figuras importantes que saíram de Catalão e brilharam lá em São Paulo. A senhora tinha quantos anos? Eu fiz 11 anos lá em São Paulo, no internato. No internato? No internato. Estudei interna 5 anos, no Colégio Madre Cabrini, onde eu tive a oportunidade de ser aluna da Madre Lúcia Vitor Rodrigues. Gostaria que a senhora discorresse um pouquinho a respeito dela. Pois é. Para o pessoal saber quem é. Madre Lúcia era filha da tia Mazília, do Cristiano Vitor Rodrigues, certo? E Madre Lúcia era uma figura muito importante no colégio, era diretora do Colégio Madre Cabrini, muito inteligente, muito capaz.
E a mamãe, quando saiu daqui de Catalão, me levando para estudar em São Paulo, a princípio ela procurou um colégio chamado Stafford. Era um colégio de base americana. E chegando no colégio, assim que abriram as portas, minha mãe recuou. Não gostou? Não, ela teve uma péssima impressão, sabe? Sei. E ela, educadamente, conversou e deixou mais ou menos esclarecido. E saímos de lá. Ela saiu muito aborrecida porque ela não conseguiu conviver e nem me deixar Sei. lá naquele Não colégio. inspirava. É. Ali, né? Então, o que aconteceu? Mamãe pega o telefone e telefona para um advogado amigo dos irmãos dela, de Rio Branco, Paranhos. Sei. E esse amigo falou assim, mas como, Isabel, você tem um colégio, o melhor colégio aqui de São Paulo, e inclusive tem uma parenta de vocês lá de Catalão, a Madre Lúcia, que é a Vitorita Vitor Rodrigues. Madre Lúcia era diretora do colégio. Mas imediatamente mamãe tomou as providências e fomos lá para o colégio. A impressão que a mamãe deu ao abrir os portões do colégio, ela disse que se sentiu como se estivesse entrando num paraíso. Que beleza. Era um colégio, uma chácara, Que bom. muito bem tratada, cheia de jardim, de flores, Olha. plantas, entende? Ela sentiu assim uma felicidade. É aqui. É aqui. E lá estava a Madre Lúcia, Vitor Rodrigues, nossa parenta, diretora do colégio, que é a Vitorita. Sei. A mãe da senhora não sabia dela lá? Não, não. Foi Ficou sabendo, coincidência? ficou sabendo, antes de chegar lá nós já tínhamos conhecimento, mas Sei. nós não a conhecíamos. Ah. Mamãe lembra dela porque ela foi professora da mamãe aqui, em Catalão, Ah, a Madre certo, Lúcia, certo. certo? Bom, aí chegando lá, foi aquela festa, né? Mamãe com a Madre Lúcia. Nossa. E mais feliz ela ficou, sabendo que poderia me deixar lá Estava em interna. boas mãos, né? E lá eu estudei 5 anos no Colégio Madre Cabrini, interna. Fui para lá, eu fiz 11 anos lá no colégio, fiz os 4 anos de ginásio. Aliás, não tenho prejuízo nenhum, pelo contrário. Me senti assim muito feliz da ideia que a mamãe teve de me deixar lá. Porque lá eu recebi as melhores informações, a melhor educação, a orientação para a vida, entende? Um colégio excelente. Que Excelente. de encontro com aquilo que... Exatamente, que a Só mamãe queria, né? pretendia. E eu me sinto muito bem, porque eu digo isso com vaidade, com orgulho, e posso lhe afirmar. Eu chego num determinado lugar, entende? Digo isso repetindo muitas vezes o que eu ouvi. Certo. As pessoas sentiam em mim uma formação diferente. E essa formação eu devo do Colégio Madre Cabrini, sabe? Que beleza. Que a mamãe me proporcionou. Era um colégio excelente. Que bom. Eu fiz lá o 4º ano e 4 anos de ginásio. Aí a senhora ficou lá até os 16, 17 Não, anos? eu fiz 15 anos já fora do colégio. 15 anos fora do colégio. Do colégio, 15 anos, já estava fazendo o primeiro clássico, que eu fui para estudar no Colégio Bandeirantes. Aí já era colégio particular. Sei. Certo? Fiz 2 anos do Colégio Bandeirantes de clássico. O 3º ano eu fiz no Mackenzie, que era próximo da casa da minha avó, lá em Genópolis. Tudo escola de nome. né? Eu fiz o 3º ano lá no Mackenzie. E, ao mesmo tempo, fazendo cursinho para a Faculdade de Direito. Nessa ocasião, eu já estava casada. Já estava casado. Já tinha 3 filhos. Levava, às vezes, para a faculdade. Quando entrei na faculdade, aí meu... O esposo da senhora é de São Paulo? Era formado, advogado, mas era separada já. Já estava separada e tinha os 3 meninos. Sendo que o Fernando sempre foi
A mamãe e o papai foram os babás dele, sabe? Era o queridinho. Só para fazer um entravezinho aqui, porque o doutor Fernando, que ela se refere, é o doutor Fernando Neto Lourenço. É, Você Neto de Lourenço. Tereza, cardiologista, mas nós já vamos chegar nele aí. Certo. Pois não. Então, aí eu fui para a faculdade, entrei, já era casada. Fiz o cursinho do Castelões, famoso Castelões, que era daqui da região. O cursinho famosíssimo, era o melhor cursinho para direito, era do Castelões. A senhora sempre quis fazer direito. Sempre quis, sempre quis. Queria fazer antes e depois de casada eu fiz. Depois de casada eu já tinha os 3 filhos, já tinha os 3 filhos. Embora tendo alguma oposição, mas consegui Porque tempo era vencer. diferente, não era, não? Era diferente. Não era tão Não, aberto liberal assim, não, né? muito liberal não. Mas eu consegui, entrei na primeira vez, entende? Muitas vezes levava filho para a faculdade, os professores achavam aquilo uma beleza, porque eu praticamente era a única mulher e ainda com filho. Então, eu chegava lá, já levei o Silvinho algumas vezes, e o professor pegava, dava um papel, um lápis para ele ficar lá brincando. Sei. Sabe? Assim foi a vida. Como foi a passagem só pela PUC? Ah, Depois a senhora foi para São José dos Campos? Fui para São José, porque então comecei a trabalhar. Trabalhava durante o dia e eu ia estudar à noite, 2 anos lá em São José dos Campos, onde eu me formei. Eu entrei na Católica, fiz o cursinho no Castelões, prestei o vestibular na Católica, na PUC, né? E lá eu fiz até o 4º e o 5º ano eu fiz em São José dos Campos. Sei. Foi por esse motivo. Aí quando a senhora terminou, aí a senhora ficou por lá ou a senhora veio para Goiás? Não, eu fiquei lá. Quando a senhora concluiu? Fiquei lá. Mas Eu quanto trabalhei no escritório do meu tio. Quando eu entrei na faculdade, aí já estava trabalhando no escritório do meu tio, Rio Branco e Rubens de Mendonça. Rio Branco Paranhos, que era irmão também do Rubens, né? Mulher advogada também naquele tempo era menos, né? Muito Muito menos, muito. O cursinho que eu fiz, quando eu falo Castelões, faço questão de falar, porque Castelões era aqui de Goiás, de Pamiri. Era o cursinho mais importante de São Paulo. Ele colocava praticamente quase todos os alunos, quase todos os alunos na faculdade. Quem fazia o cursinho do Castelões entrava na faculdade. Que beleza. Era um encanto de professor. Excelente. Nós vamos dar uma paradinha aqui na máquina do tempo, a gente vai tomar uma água, dar uma refrescadinha e volta daqui a pouquinho com a Dona Ieda no outro bloco. Muito bem, queridos amigos do canal 17, da Ainda Telecom, nossos telespectadores, nossos amigos, nós estamos nos acompanhando aqui na Máquina do Tempo, com essa convidada ilustre, queridíssima aqui, a Dona Ieda. A doutora Ieda, mas ela permitiu que eu falasse Dona Ieda. E eu queria que a senhora falasse para a gente agora os finalmente da senhora como advogada de São Paulo, a transferência aqui para Goiás, Catalão, como se deu. E o que a senhora veio fazendo aqui na época? A senhora chegou aqui, a senhora é novata aqui no caso, né? Novata, quer dizer, de uma temporada para cá, Claro, né? Porque claro. na realidade eu sou nascida. Claro, sei. Aí a senhora veio para cá. São Paulo só veio direto para Catalão? Não, fui para Goiânia. Só foi para Goiânia. Para Goiânia nessa ocasião, o papai era deputado, né? Aí a senhora do segundo mandato, a senhora já participou assim, da campanha dele e tal? Eu sempre, na campanha, isso era. A minha presença era direta. Eu saía de São Paulo, entende? Morando em São Paulo. Quando o papai era candidato, eu vinha, ficava, permanecia aqui, acompanhando a mamãe. Sei. Você deve ter conhecido o trabalho dela. E a gente estava sempre ao lado dela, trabalhando, participando, fazendo a campanha. Quer dizer, sempre participei da política do papai. Como que era a presença da mulher na política naquela época? A mamãe era uma figura ímpar. Sei. Ela demonstrava uma capacidade
mais assim, atuante de informação, de formação. Inclusive, ela dominava o eleitorado. Já tinha sabedoria. Pela simpatia, Claro. por ela ser uma pessoa muito educada, muito atenta aos problemas da população. Era uma figura. Falar alguma coisa contra a Isabel é um pecado muito grande. Portanto, é só elogio, só elogio. Que bom. Aí eu queria saber assim, nessas campanhas, ela fazia a parte dela, lógico, o São João fazia a parte dela, mas aquela sintonia existia. Muito, Porque muito. ela tinha uma presença. Né? A presença dela era importantíssima. Era importantíssima. Ela saía com o papai. Vou contar um caso muito assim, especial para você perceber até onde ela enfrentava. Sim. Numa campanha que o papai saiu de avião, foi até Ipameri, desceram lá, mamãe ficou dentro do avião. E o papai saiu para conversar com alguns correligionários. Nisso, o papai não sabe como a porta do avião fechou. E nesse momento, o avião começou a andar, a querer levantar voo. Ai, meu e a Deus. mamãe fechada lá dentro do avião. Isso O foi que eu faço agora? o papai grudou numa asa Sei. e descontrolou o avião, sabe? Sei. E ele não sabe como, de repente o avião parou. Então tem umas histórias pitorescas, né? Tem uma vez também que eles fizeram um negócio no avião do São João. Não Ah, fizeram? puseram água. Mas não adiantou, né? Não, esse avião foi descer numa lagoa seca, na divisa de Goiás com Minas, entende? Sei. Foi planeando e ele desceu tranquilamente. O São João, ele era o piloto? Ele pilotou Olha, também. então ele teve habilidade. Capotou o avião, quebrou a hélice, pura e simplesmente. bom. Meu pai foi uma figura assim, muito marcante, né? Eu chamava o papai de playboy da época dele, né? sabe? Porque ele fazia umas... A minha avó, a mãe dele, quando escutava o barulho do avião, de longe ela já escutava, ela se punha de joelho rezar para o papai, porque o papai passava em cima da casa dela dando sante, sabe? E ela ficava Marcava a apavorada. presença dele. Né? Mas só tem mais história do São João Neto aí. Papai, É. olha, você sabe a história do meu pai, para ser completa, eu teria que fazer quase que um esquema, mas ele era uma figura muito importante, muito importante. Foi na nossa vida, foi na vida de Catalão. Ele sabe que ele sofreu um atentado, você sabe disso, né? Então ele tinha uma covinha aqui no queixo, e de vez em quando se perguntava, mas que covinha bonitinha, né? Aí ele ia contar, que foi um tiro, né? Quando a senhora falou da mãe da senhora aí, e dentro das histórias que a gente conta e vê as pessoas contar, que tem que pesquisar as coisas do São João Neto, muito importante, a gente sabe também que o São João ele tinha uma maneira muito especial de tratar as pessoas. Ele era muito carismático. Muito. Né? Uma pessoa, e eu não me lembro agora, falou assim, não sei como é que o João perdeu a eleição naquela época. Quer dizer, são fatos esses, né, que a política é assim, não é? De repente a gente falou, mas como é que fulano daquele jeito perdeu a eleição? É porque a eleição, a política... É dinâmica, né? É assim mesmo. E o São João não nutria raiva, né? De maneira alguma. O adversário dele nunca conseguiu, entende, ter uma reação. Aliás, vamos abrir um parênteses, houve uma reação. Foi. Mas não sei se... cúmulo mesmo foi de um afilhado da minha mãe, parente nosso, primo primeiro da mamãe. Olha. Você sabe quem é, eu Sei, não vou não é declinar o necessidade, nome, não. Não? E deu tiro, né, no papai, a cavalo, mas a sorte do meu pai foi muito grande, Deus protegeu. A pessoa estava a cavalo, meu pai no chão.
Ele estava colocando gasolina num Fordinho para ir para Goiandira. No tempo ainda que a gasolina era vendida em lata. Estava colocando. Quando essa pessoa chegou a cavalo e já agredindo com palavrões o papai. Ele laçou o pescoço do papai, porque ele estava por cima, a cavalo, laçou o papai assim e pegou o revólver, detonou um tiro, entrou aqui no papai, saiu por aqui e alojou no braço do rapaz, que ficou aleijado. Papai não teve nada. A proteção do meu pai foi tão grande que o braço protegeu o próprio coração. E a pessoa ficou aleijada. Nós daí íamos saborear muitas vitórias, São João. E a pessoa que atirou ficou aleijada. E depois essa pessoa se adoeceu, e Meu o pai, São João Neto foi fazer toda a assistência para ele. O importante é que o doutor Canabrava, médico lá de Araguari, tomou conhecimento imediatamente do ocorrido. Mandou um avião buscar o papai. Acontece que os amigos do meu pai, os irmãos do meu pai, estavam se reunindo, entende, para pegar o criminoso. Sei. Não é? O papai, percebendo o risco, ao invés dele ir para... Porque o Canabrava achou que o papai estivesse mal. Sei, estava mais grave, né? Então, ele mandou, entende, o criminoso ir para Araguari. Mandou no avião o criminoso. Já contaram essa história aqui, viu? Pode contar. Não, já contaram. Já contaram, já né? contaram. Pois é. Dona Ieda, como que se deu a ida da senhora para Goiânia? A senhora é funcionária aposentada da Assembleia? Sou. A senhora fazia parte do corpo jurídico da época? Fazia. 74, 75, por aí. 75, foi a primeira vez, foi agora na última, né? Na última gestão do papai. Foi. Eu continuei sendo consultora jurídica, né? A senhora foi assessora parlamentar também? Fui assessora parlamentar. Como que era naquela época, assessora, o João Neto? Não era difícil, não é? Não. Não era difícil, porque a Assembleia oferecia elementos para o advogado. E o papai era uma figura, como você o conheceu, onde ele passava, ele deixava carinho, deixava amizade, deixava assim as pessoas entusiasmadas com a figura dele. Então, eu não tive dificuldade nenhuma lá na Assembleia, não é? O que precisava, eles ofereciam com maior satisfação. A senhora lembra o partido que representava? O partido do Adhemar de Barros. Que era amigo dele, pessoal. Muito, né? Era compadre dele, né? Olha, que beleza. O Adhemar... Mas tinha outros também, outros políticos de influência. Sim, Domingos Velasco Neto, né? Senador, não é? Certo. E todos, os governadores gostavam muito do meu pai. O governador Mauro Borges tinha, assim, uma consideração muito grande pelo papai. Sim. E na Assembleia ele era muito benquisto. Ele era uma figura aqui em Catalão, em qualquer lugar onde ele passasse, em São Paulo, com Adhemar de Barros, aonde ele fosse, ele deixava marca. Inclusive, na oportunidade que foi inaugurado o aeroporto aqui, veio uma comitiva, né? Veio o vice-governador Erlindo Salzano, doutor Erlindo Salzano. Sim, representando o Adhemar. O Adhemar, porque ele tinha ido para a Alemanha nessa ocasião. Certo? Muito bem. E houve uma passagem muito interessante na política do São João Neto, que quando ele apoiou o Arédio contra o Leovil, e o Leovil são vencedor. Aí estava lá festejando, o barracão, quem me contou essa história foi o Bento Rodrigues de Paula. O pessoal, aquele alvoroço da porta do ranchão lá, o pessoal estava dançando lá. A briga, que não era o João Neto que foi lá na vitória do Leovil contra o Arédio, que o Arédio era apoiado pelo São João Neto, participar da festa e dançou a noite inteira. Isso é para mostrar esse registro, quem era o São João Neto com os adversários dele. O respeito que ele dava e o respeito que ele tinha com os adversários. Ele era de uma capacidade, era de uma simpatia, ele era totalmente diferente, era um político... Ele era do povo. Pois é, era um político, onde ele passasse, ele tinha amizade.
Ele não deixou marca negativa de forma nenhuma. Os adversários não tinham muita arma contra ele, entende? Era difícil fazer campanha contra o papai. Como que é ser filho do João Neto, hein? Como é que eu sou filha? Como é que é ser filho do João Neto? Sim. É uma vaidade, é um orgulho. Que Você bom, sabe, que bom. isso é muito importante, porque quando eu falo, sou filha do João Neto, eu sinto assim uma satisfação muito grande da pessoa que está recebendo a notícia, né? E quando abre a boca para falar do João Neto, só coisas boas. As portas abrem, né? Isso é muito importante. E responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Você pode afirmar isso, né? Você que nas suas andanças, graças a Deus eu tive, nas suas andanças. eu digo assim, Daniel, que eu fui muito feliz, sabe? Eu tive um contato com as pessoas aqui de vulto político, literário, cultural, até esportivo, aqui em Catalão, que isso me ajudou muito na minha bagagem. Sabe, eu sou um garoto aí aqui nascido aqui, eu tenho aquele quarto ano antigo, vamos falar da minha grande professora, que foi, primeiramente, né, a Dona Milica. A Milica. A Dona Milica foi minha professora. Ela olhava pra gente, a gente já ficava com medo da Dona Milica, né? E eu tive um prazer muito grande de quando eu estava na Rádio Cultura no início, do momento lírico, onde tinha a Dona Marli, da Academia Catalã de Letras e outras duas. Né? E a minha grande pessoa que eu admiro até hoje, inclusive eu acho que, em termos de memória, Catalão tem feito muito pouco. Não sei se ela vai concordar comigo, que é a irmã Yolanda. Pela importância dela, não só no rádio, mas a presença da irmã Yolanda nas escolas. Sim. Aquela luz que ela trazia para os alunos. Eu tenho o maior orgulho que eu tenho um santinho, que eu fui na missa o mês inteiro, no final do mês, eu recebi da irmã Yolanda um coisinha assim, um santinho, falava, né? De Nossa Senhora de Fátima. Assinado por ela. Por ela. Em 64. A tia Yolanda foi uma figura muito... a gente tem um respeito muito grande. Quem fala nela fala com muito carinho, com muita pena, porque ela sofreu, mas o sofrimento dela era sempre com alegria. Ela dava apoio a quem precisava, né? É uma figura formidável. Eu não vou dizer assim, ela tem um aspecto de uma santinha. A verdade mas aí, é essa. quando a senhora falar assim, muita gente vai assinar por baixo. Quem conheceu a irmã Yolanda pode falar. Né? Pode falar, quem né? teve a felicidade de conhecer a irmã Yolanda. Yolanda foi uma figura muito... E o interessante é que meu avô, pai dela, não admitia a religião. Não, né? Vovô Álvaro. Não. Álvaro Paranhos, né? Por quê? Acho que era ateu. Era ateu. Sabe? E sair a tia Yolanda, né? dos filhos dos irmãos dela, é a única. A única? Assim, na religião, que leva a religião com um dogma importante, né? A mamãe também. Agora, tem os meus tios lá em São Paulo, que não tem religião, né? Pode ter a crença deles, o respeito, claro. Mas religião mesmo é a tia Yolanda. Mas para comparar a irmã Yolanda também. É difícil, né? Nós vamos dar uma paradinha, dona Pois não, pois não. O tempo vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho de prosa com a senhora. Pois não. A máquina do tempo está funcionando de novo. Nós estamos aqui novamente com nossos telespectadores, amigos assinantes do canal 17. Continuamos aqui com a Dona Ieda. Dona Ieda, eu queria que a senhora falasse do Alvim Neto, uma figura que todo mundo lembra, a mesma coisa do Dr. Mário e também da nossa querida Marli. Pois não. São os meus irmãos. Nós somos 4 filhos de João Neto de Campos e Maria Isabel de Mendonça Neto. Que bom. O mais velho
chamava-se, infelizmente, já falecido, Mário Mendonça Neto. Formou-se em Direito na Faculdade de São Francisco, em São Paulo, exerceu a profissão, infelizmente faleceu cedo. Depois sou eu, É a senhora? na ordem, A segunda. a segunda filha. E meu nome é Ieda de Mendonça Neto, eu sou a mais velha das mulheres. Eu casei em São Paulo, depois de casada, cursei a faculdade de Direito, trabalhei no escritório, o maior escritório de advocacia em São Paulo, que é do meu tio Rio Branco Paranhos, é uma figura ímpar de conhecimentos, principalmente trabalhista. Trabalhei alguns anos lá com ele e o irmão era um conjunto. Tinha Ioli, era caçula, filha caçula da minha avó, advogada, muito boa também, excelente. Era o Rubens, irmão, e o tio Rio Branco. Depois o Mário entrou, eu também entrei, nós dois como advogados, né, trabalhando lá. Certo. Então, nós tivemos uma passagem muito importante lá em São Paulo, estudando e trabalhando. Alvim. Alvim, que figura. O Alvim era bom, porque o Alvim ele não deixava passar barata. É uma figura que a ele gente gostava sempre, ele estava muito demais, atento à política, né? Muito, muito. Era uma figura maravilhosa, queridíssimo. Fala mais dele, quero só falar mais do Alvim. Não sei se vou conseguir. Isso aí dá fazer um esforço aí, porque o pessoal lembra muito do Alvim. Não, o Alvinho, uma característica dele, gostava demais de música. Então, ele tinha ali na esquina do Caiado, aquele prédio que ele construiu em frente, né? Então, ele morava em cima. Para fazer uma referência para os nossos telespectadores, se Pois me não, permite, é ele lógico. perto da delegacia de polícia. Isso, ao lado, não tenha dúvida, né? E E foi um dos ali, primeiros prédios aqui na época? não posso lhe De dizer, dois não andares. tinha. Foi, eu acho que sim, né? Acho que sim. Tinha um Faiade, né? Mas Já aquele tinha. prédio, ali já naquele- era moderno, né? Acredito que sim. Alvim era uma figura excepcional. Ele é progressista também. Muito, muito. E contestador. Empreendedor É, também. E contestador, né? Contestador era uma marca dele. É. que Ele chegou a ser vereador, né? lembro. Então, ali ele colocava, gostava muito de música, mas muito mesmo. Então ele punha a música de uma certa altura, que muitas vezes ali o pessoal do Caiado não gostava muito. Ficava, disse que incomodava, né? Mas ele não obedecia, não, ele era muito querido. A senhora lembra do gênero musical dele? Aí ele gostava muito de música mexicana, sabe, boleros. E também ele gostava muito de música caipira, né? A sim, nossa música sertaneja sertaneja. original, né, da época. Mas ele gostava muito de música, bom, de modo geral, ele gostava muito, sabe? Musicalista, né? Muito. Certamente ele gostava de outros ritmos assim, mais E dançava refinados, muito né? bem, sabe? Era um pé dançante. Marli. A Marli. Rei da Marli é Academia a nossa. Catalã de Letras. Marli é a irmã caçula, né? Ele casou e ficou logo viúva. Marli sofreu, a gente não gostaria que isso constasse, mas a gente tem assim umas passagens muito tristes na vida da Marli. Perdeu uma filha, né? Perdeu cedo o marido, um grande médico, o doutor William. O Dr. William também tem o seu lugar aqui na história catalã, né? Tem muito, né? Um colégio muito importante, né? Foi. Então, a Marli é uma figura muito inteligente, muito capaz. Ela, em São Paulo, ela brilhava na escola, principalmente de arte dramática, no teatro lá, sabe, na escola. Era uma figura muito importante. Caçula. E nós nos damos muito bem. E eu só tenho que elogiar. Ela é muito inteligente. Inclusive, ela Ela faz parte. participou
desses grandes eventos culturais Sim, da cidade. ela é da... Existia aqueles festivais de música. Exato. Ela sempre, além de ela participar do corpo jurídico, ela também Ela patrocinava, né? patrocinava e te incentivava, né? Exato. A cultura. Ela teve ela dava muito apoio à cultura. Dava e dá. No momento que é preciso, ela está sempre presente. Vou fazer uma pergunta para a senhora aqui agora. Acho que vai ser difícil a senhora responder, mas eu vou fazer. Mas eu posso contestar? Pode, claro, fica à vontade. Eu queria que a senhora fizesse uma comparação do político João Neto de Campos com o doutor Fernando Neto Lourenço. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa. Fernando nasceu... Eu tive 3 filhos, um por ano. Sei. Primeiro o Fábio. Logo veio o Fernando. E assim que nasceu o Silvinho... Silvinho é o caçula. É o caçula. O Fernando, antes de completar 1 ano, meu pai foi para São Paulo e falou, olha, filho, você está esperando o 3º, eu vou levar o Fernando para ficar lá com a gente, com a sua avó e não sei o quê. Aí ele trouxe o Fernando para cá. Nisso, o Silvinho nasceu, né? Sim. Aí eu vinha a Catalão, quando eu voltava para São Paulo, eu levava o Fernando de volta. Certo. Mas 1 semana depois estava lá o João Neto Buscando buscando o Fernando para trás. Então já começou aí a ligação. Sim, Né? e como? E já começou a aprender os passos. Não, nem a dúvida, nem a dúvida. E o papai não deixou, não deixou assim carinhosamente, eu estou dizendo, né? Claro. Porque ele me ajudando, ele fazia a felicidade dele porque ele tinha uma verdadeira paixão pelo Fernando. E o Fernando era uma figura, uma criança muito viva, muito esperta. E o papai sempre gostou de música mexicana. E ele, então, ensinou muitas músicas para o Fernando. A mamãe ficava indignada porque muitas vezes ia um boiadeiro lá para conversar sobre negócio com o papai e meu pai punha o Fernando para cantar. Sabe? O Miguel Lacerda Berrios aqui, no Cuco Sanches. Pois é. Mas a paixão do meu pai, eu respeitando meus 2 filhos, o Fábio e o Silvinho, eles mesmos concordam, eles gostam muito do Fernando, os 2 irmãos, os 3 são muito unidos. Que bom. Então, o papai tinha paixão pelo Fernando. Eu vinha, pegava o Fernando, levava para São Paulo. 1 semana depois estava lá o papai trazendo o Fernando de volta. Estava ensinando ele a política já. E com isso ele acabou sendo criado pelo papai e pela mamãe, sabe? E ele estando ali no ambiente, no recinto, Sim, ele já começou aprendeu tudo com o papai, sabe? A política, ele participava, ele ia, acompanhava o papai, entende? E ele despertou na política, porque eu acho que você há de convir comigo, que ele é um bom orador, ele fala bem, não é verdade? E tem profundo conhecimento, ele é muito estudioso, pelo menos tem a notícia que ele é um bom médico, um médico na profissão dele, ele atende bem, sabe? Dona, quando a senhora sentiu que o Fernando ia ser político mesmo? Assim, o Fernando agora vai candidatar, vai aqui com o meu pai. Só lembra quando foi isso? No ano de 82, não é? Uhum. O Fernando já participava da política. Ele sempre demonstrou uma tendência, não só ao lado do avô, que ele teve como um professor, né? O suporte dele político. Político. E ele admirava muito o papai. E dali surgiu também um interesse muito grande, porque ele formou-se como médico, mas não deixou a política. E como político, eu tenho a dizer que tem muita esperança no Fernando. É uma figura de bons princípios, inteligente, e eu noto que a população... Ele foi deputado estadual, pois ele foi vice-prefeito. Então ele puxou muito o avô. Isso aí está no sangue, não tem como. Sangue,
E a senhora também participava, eu lembro quando eu era repórter da Rádio Cultura, eu sempre, nas campanhas do PMDB, sempre eu via a senhora também. A gente estava sempre participava presente. nas apurações. É. Inclusive, ô Donila, confessar para a senhora que eu tive assim, um contato com a senhora. A primeira vez foi em campanha política, nas apurações. A senhora lembra que a gente ficava a noite inteira? Ficava, na o tempo todo, é. E a senhora com a prancheta lá, eu lembro disso, isso não teve só da minha cabeça. Então, isso aí está no sangue. Tá. Não tenha dúvida. Isso aí, não só do lado do papai, como da mamãe. Que a mamãe também era muito politiqueira, no bom sentido. Né? Certo, no bom claro. sentido. Ela, quando o papai era candidato, ela fazia um trabalho perfeito. Ela ia de casa em casa. De casa em casa. Participava ativamente. Ativamente. E ia de casa em casa pedir voto. Sabe? E pedir Era voto uma... pro João Neto não era difícil, não. Não né? era, não. Não era, não. Fazer um joguinho aqui com a gente. O que a senhora acha da política de hoje, sem citar nome de política? A política brasileira hoje. Lamentável. É lamentável. Porque exerce uma influência, não fica só no governo central. Deixa farpas saírem pelos estados, atingindo prefeitos, atingindo governadores, deputados, senadores, muitas farpas negativas. Então, eu lamento que a política está numa fase assim de... está doente, sabe? Está precisando passar por uma renovação muito grande. Urgente. Urgente. Sob Urgente. pena. Sob pena de você deixar cair a política ou então ser levantada imoralmente. Seria o caso, né? É, que eu acho que é mais provável. A senhora não tem muita esperança com a política, não? Não tem. Pelo que a Não senhora já tem. viveu, pelo que a senhora já Exato, viu. é. A não ser que possa surgir uma figura, porque sempre nos momentos difíceis, sempre surge um elemento que restaura, que deixa a gente esperançosa. Eu posso dizer isso com muita franqueza e felicidade. Meu pai foi uma dessas figuras. E ele surgiu numa época Surgiu importante para a nossa história. muito aqui. importante. Sabemos disso. Nós saíamos de um período nebuloso, um período em que havia até morte, onde os políticos eram inimigos, não eram adversários Sei. políticos. Era inimigo Inimigos político, declaradamente. declaradamente. E isso vingava numa determinada ala. A ala do meu pai sempre foi muito liberal. Você há de convir comigo, e na história de Catalão, que você conhece muito Abertura bem, que ele você propôs. conhece muito bem a história de João Neto, meu pai. Muito bem, claro. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. A Máquina do Tempo, que é o nosso programa de memórias e recordações, Sim, se ela chama Máquina do Tempo porque ela tem... né? A senhora teria vontade, gostaria, se fosse possível, se existisse essa possibilidade, de a senhora voltar no tempo em alguma época da vida da senhora? na minha vida, É, voltaria. em que época? Quando eu fui para São Paulo para estudar. Eu fui com a idade de... fiz 11 anos lá. Sim. E achavam, muitas vezes pensavam assim, mas a dona Isabel, a mamãe sempre foi a mentora da nossa família, inclusive para o João Neto também. Papai tinha um respeito muito grande pela palavra da mamãe, porque a mamãe foi uma figura ímpar, entende? Ela vem de uma geração, de uma família, ela era Paranhos também, né? Mas a mamãe era uma figura muito importante. Foi importante na nossa família, na formação dos meus filhos. Você pergunta para o Fernando quem foi Isabel. O Fernando era o queridinho dela. Sempre gostando dos outros também, mas Claro. é porque ela criou o Fernando.
né? O Fernando morou aqui com Então ela. essa época da vida da senhora que a senhora sente muita saudade. Sinto sim. E quando fecha o olho assim, o que passa na cabeça? Pois é, eu fico pensando, meu Deus do céu, a Onde eu idade estou, está hein? chegando, onde eu cheguei, já cheguei, Que bom, não é? hein? Que bom. E como eu cheguei bem. Está muito bem. Pois olha, é. tá Ah, muito bom, bem. você está falando. Não, mas é uma Eu já verdade. estou com 83 anos. E oxalá em nós nessa época de estudo, né? Que essa experiência, que essa bagagem que a senhora adquiriu, que essa experiência, uma história bonita. As pessoas que estão agora no canal 17 nos assistindo, muitas pessoas não sabiam de muita coisa da senhora, porque a senhora sempre foi uma pessoa muito reservada. Fiquei muito feliz, surpreso, quando eu recebi a notícia que iria entrevistá-la. Quem é eu em estar aqui na sua Imagina, presença? que Que é um bom pra mim. orgulho muito bom, Eu muito queria grande. agradecer você por estar comigo aqui na Máquina do Tempo. Foi muito bom. Isso me engrandeceu. Eu tenho certeza que vai engrandecer muito os nossos telespectadores pela história que a senhora contou aqui, da vida da senhora, do senhor João Neto, dos seus filhos. Isso é muito importante para nós. E esse programa foi criado para esse objetivo mesmo, para a gente trazer pessoas igual a senhora aqui, para nos falar essas coisas bonitas. E agora já está gravado, né? Já vai para o ar, as pessoas vão ter a oportunidade de ver. E eu queria de coração mesmo, com toda humildade, agradecer você, viu? Imagina que é isso, eu que fico envaidecida, fico grata mesmo, sabe? Fico assim orgulhosa, me sinto muito feliz, me sinto uma figura importante. Mas é importante. Entende? A Não, senhora mas é importante. me sinto assim tão vaidosa, sabe? De estar aqui diante das máquinas, entende? Meu amigo gravando e a gente podendo deixar alguma coisa de bom, de relevante. Eu acho que tratar com você foi assim, um momento muito importante obrigado. na minha vida. Não Viu? sabe o tanto que eu estou Tá importante certo? aqui hoje. Oh, meu Deus, então não vamos ficar. Muito Tá. obrigado. Obrigada a você, viu? Eu quero agradecer a você mesmo, de coração, viu? E A fico sua muito presença aqui. grata e a quem tiver a oportunidade de assistir, eu quero deixar um grande abraço da filha do João Neto. Que bom. A Máquina do Tempo, hoje tivemos uma passageira muito importante aqui, que é a dona Ieda. Isso, para nós, é muito importante a gente ter o prazer de entrevistar uma pessoa igual a dona Ieda. Eu nem sei, eu acho que nem ela sabe a última vez que ela falou no rádio ou na televisão. É muito tempo. Pela sua importância política, dele representar o maior, para mim, o maior político que nós tivemos aqui, que foi o São João Neto de Campos. Um abraço e até a próxima oportunidade.